Aí, galera, boa tarde. Começando mais um Os Donos da Bola. Estamos aqui, eu, Dimara, daqui a pouco tem o Everton Guimarães. Mais um dia de muita especulação. Bombando, bicho tá pegando. Tem Leandro Damião e ele participou de uma pelada de fim de ano neste fim de semana. Um assunto, claro, Cruzeiro. Será que ele vem ou não vem? Vamos acompanhar? Ele anda misterioso. Aí eu vou deixar para depois, vou aproveitar o jogo aí, curtir as férias, acho que esse objetivo aí deixa tudo no caminho de Deus. Falar em uma possível transferência para o Cruzeiro parece incomodar Leandro Damião. Olha, tem a possibilidade, mas aí, como eu falo, deixo na mão do meu empresário mesmo, acho que as pessoas, o próprio clube também do Santos, dirigentes que eu confio bastante, que possa sair tranquilo, acho que para as duas pessoas, não só para mim, mas para o Santos também, independente, quero poder aproveitar o máximo possível. E isso implicaria em uma mudança? Seria preciso deixar o litoral paulista e se mudar para a capital mineira? Mas vai dizer que não seria especial jogar no campeão brasileiro das duas últimas temporadas? Olha, todo mundo quer jogar no Santos também, é um grande clube, acho. Um clube que jogou Pelé, jogou Neymar. Então acho que isso não é só porque é o Cruzeiro, eu tenho respeito pelos dois clubes, por todos os clubes do Brasil. Acho que tem muitos jogadores que jogam em grandes clubes que também querem jogar no Santos. Então acho que eu estou tranquilo, deixo na mão do meu empresário. Mais uma escapada. O fato é que o centroavante foi contratado no início de 2014 por 42 milhões de reais. Um grupo de investidores foi responsável por tirar Damião do Internacional e levá-lo ao Santos na maior negociação da história entre clubes brasileiros. Essas coisas eu deixo tudo na mão do meu empresário, acho que para poder negociar, poder ter tranquilidade, acho que sem sair errado, como eu saí do Inter também foi uma coisa tranquila, acho que o Inter saiu bem também. Então acho que eu estou tranquilo, quero poder ajudar o máximo possível meu empresário no que ele precisar e poder curtir as férias também, essa festa aí. A negociação foi cara e até em função dos altos valores, a expectativa era grande. Só que 2014 acabou e o rendimento de Leandro Damião não foi o esperado. Dos 68 jogos do Santos na temporada, o camisa 9 foi titular em 34, a metade. No total, Damião esteve em campo em 44 oportunidades. Isso significa que ele ficou no banco de reservas em alguns momentos e em outros esteve lesionado e sequer foi relacionado. Espero poder sim voltar a ser o Damião, mas para ser o Damião tem que estar jogando, então acho que foi isso que aconteceu. Esse ano, infelizmente, não pude jogar muito, independente, acho que caso das lesões, acho que uma fase boa do Gabi também, que o Gabriel é um excelente menino, com certeza eu torço por ele muito. Acho que tem tudo para voltar sim, acho que até ano passado eu estava na seleção brasileira, professor, então acho que vou trabalhar para isso, mas que possa estar fazendo gols. Gols que faltaram nos últimos meses. Até agora foram apenas 11 com a camisa do Santos, 2 deles contra o Botafogo. Vale mais uma tentativa? E aí, Damião, vai pro Cruzeiro ou fica no Santos? Não, isso aí deixa meu empresário responder. Valeu, gente, obrigado. Tá driblando bem, hein? Muito bem, Brasil, uma voadora no seu peito aí, mas você saiu bem, você conseguiu sair bem. O Brasil, e a questão do Damião? Tem alguma notícia nova do Damião que eu me refiro? Damião é seu amigo. É o Álvaro Damião. Aliás, o Álvaro Damião não é o Álvaro Damião, Não é o Leandro Damião, Brasil. O Damião é que é seu amigo, você que liga pra ele. O Damião já tá até sentindo falta, depois você não vai me ligar mais, não. Agora é só assessoria. Só assessoria? Olha, acredito que dentro de algumas horas ou 1, 2 dias o Leandro Damião deve ser anunciado. Só que tem um detalhe, viu? Eu não entendo que a diretoria falou, não. Tá tudo em aberto, claro. Você precisa definir algumas situações. A gente agora, dentro do que a gente acompanha, do que a gente está lendo, ouvindo, conversando, parece que nomes de alguns outros jogadores, além do Dagoberto, podem ser incluídos no negócio. E é isso, o Cruzeiro tem material humano para disponibilizar para o Santos para tentar fazer uma composição. E talvez até alguns jogadores que não seriam aproveitados e que jogando no Santos, no Campeonato Paulista, depois uma sequência no Campeonato Brasileiro, uma ótima vitrine. Fica bom para o Santos, fica bom para o Cruzeiro, fica bom para os próprios jogadores que vão, sem dúvida alguma, para uma grande equipe. Eu estou acreditando que o Damião vem, é uma convicção minha. Agora, se vai dar tudo certo, porque claro, na última hora o cara quer um pouco mais de grana, algo a mais, esse jogador não dá, eu quero aquele outro, eu quero o Fábio, os caras inventaram tanta coisa, não tem jeito.
E aí, Edmar? Boa tarde, Você acha que vem, Edmar? Agora já começaram a falar que tem Lucas Lima na parada. Mas eu falei aqui, ó. Que o negócio, inclusive... Os jogadores eram Lucas Lima, Paulinho e Damião. Só que com a saída do Alexandre Matos, os três que o Cruzeiro queria. Isso. O Alexandre dependia dessa negociação. Ele era o cara que estava conduzindo. E com a saída dele, isso aí pode ter ficado complicado. Mas foram os nomes que aqui a gente falou em primeira mão, na Itatiaia, sobre esses 3 jogadores. Mas era o Matos que conduzia. Com a saída dele, a coisa pode ter ficado... Tem esfriado, ter ficado complicada, mas... Aliás, além do Leandro Damião, esse outro jogador, então, que pode vestir a camisa do Cruzeiro, é exatamente o Lucas Lima, que foi um dos destaques do Santos na temporada. O jogador tem 24 anos, pertence a um fundo de investimentos, está insatisfeito com os atrasos salariais lá no Santos, né? Então é outro jogador. Aliás, nós temos... Bom, as imagens já estão... E outro falando é o Gabriel do Botafogo, né? E só para... Gabriel, ontem o presidente do Botafogo, desculpa, Edmar, o presidente do Botafogo, ontem eu estava ouvindo uma entrevista dele para a Rádio Tupila do Rio, e ele dizia que entende os problemas e as possibilidades, inclusive, dele deixar o Botafogo, mas que ia fazer um esforço, sabe, para ficar, e que já teria, inclusive, já estaria contando com o patrocinador master, que parece que é o Guaraviton, para ajudar na permanência dele, enfim. Mas se vem esses 3 jogadores aí, são reforços de muita qualidade. Você vê como é que o Cruzeiro já estava trabalhando nos bastidores, né? Porque os nomes estão aparecendo agora e pipocando e tal, mas, na verdade, o Cruzeiro já trabalhava há muito tempo nessas questões. Lembrando que esse fundo de investimentos, que é o dono do Lucas Lima, é o mesmo que é dono também do Leandro Damião. Tem gente que acha que é difícil negociar com esse fundo, porque normalmente ele compra grandes jogadores, revelações e tal, e aí torna um pouco mais difícil. Mas o que facilita a vida do Cruzeiro? A exposição que esses jogadores vão ter. E mais do que isso, o que eles não tiveram no Santos. Porque no Santos, além de não ter tido toda essa exposição, porque foi um time razoável dentro do que apresentou nessa temporada, não se espera tanto para a próxima temporada também. Politicamente, o Santos está muito confuso. E tudo isso é pesado quando você investe num jogador de um clube como esse. Né? Precisa que tenha uma visão melhor. Dentro desse contexto, o Cruzeiro sai na frente com tudo que o Cruzeiro tem efetivamente nessa temporada. Aí o pessoal fala assim, mas então é de novo aquela história, vitrine, isso aqui. Só que ele tem 24 anos. Você faz um tipo de contrato que você tem uma porcentagem, caso que ele apareça e desponte, você acaba tendo uma venda futura dele. E o que mais a gente acha interessante neste momento do Cruzeiro é que o Cruzeiro, com todas essas possibilidades de vinda de jogadores, não negociou ninguém. Né? Por mais que você diga assim, olha, o Lucas Lima pode ser realmente ali para o lugar do Everton Ribeiro. Alguns jogadores que nem sempre eram tão importantes, mas não tem essa importância. Compunham um grupo. Mas não tem essa importância toda. E o Cruzeiro não perdeu nenhum jogador dele de importância, que a gente achava, o Lucas Silva vai de uma vez, não tem jeito. Não fizeram aquilo que o Gilvan esperava, pelo menos inicialmente em termos financeiros, e o Cruzeiro também não fez nada. Isso mostra que existe um equilíbrio financeiro também. Porque, Everton, você há de convir comigo, se você recebe uma proposta pelo Lucas Silva de 13 milhões, que não chegue aos 15, mas se você não está tão equilibrado, você tem que aceitar, você tem alternativa. Foram muitos jogadores, vamos pegar aqui, Borges. Mas eu tô falando em termos do elenco e não do time. Não, mas aí é redução de folha, redução de folha. Peraí, mas você precisa, para uma sequência, ou você vai dar uma oportunidade para a base, porque olha só, Borges, Marlone, Samúdio, quem mais? Me ajuda aqui pra gente fazer o levantamento dos que saíram. Os que estavam jogando esse aí. Borges, Samúdio, Marlone, acho que teve mais um aí. O Moreno. Moreno. Exatamente, o Moreno. Mas então, aí você contratou o Fabiano, lateral, e você trouxe o Joel, 2. Então tem 2 peças. E você tendo essa possibilidade, se esses chegarem, sim. Eu estou falando em termos daquilo que é a proposta de elenco. A não ser que você vire e fale, não, a gente vai estar efetivando alguns meninos da base que estão subindo para ocupar essa lacuna. Porque eu falo, a fórmula do Cruzeiro nesses 2 anos não foi só o time. Foi um grupo maior, porque a gente vê que no final do ano tem jogador que abre o bico. E aí você tendo um número, aquele cara para entrar, fazer diferença, isso é importante. Dando oportunidade para a base, mas se você for olhar, esses jogadores efetivamente que você falou, eles praticamente não fizeram diferença. A exceção do Marcelo Moreno, não houve diferença. Para a próxima temporada não tem relevância nenhuma. Também acho. Quer dizer, com exceção do Marcelo Moreno. O Dagoberto, que é cotado para entrar nessa negociação com o Santos. Mas não quer, né? Não quer. Aí, agora é evidente que não vai querer, vai sair do Cruzeiro, recebendo em dia. Ninguém quer. Vai lá no Santos e ter salário atrasado. Agora, mas aí o Cruzeiro banca os salários dele. Mas será que o Cruzeiro vai querer? O Cruzeiro não vai bancar metade do salário do Leandro Damião? Claro. Então,
pelo menos metade do salário do Leandro Damião estaria garantido. E o Lucas Lima também, se vier, não é um jogador barato. Né? Você tem que Mas o que eu estou dizendo? Vale. Mas o que eu estou querendo deixar claro quando a gente fala assim que o Cruzeiro não vendeu ninguém? É que ele está bem. Diante de várias equipes brasileiras que têm problema, inclusive o Santos de salário e a questão do Botafogo para segurar o menino, é uma questão que ele já tem mais de 3 meses de direitos de imagens atrasados, então você pode requerer judicialmente a sua saída, ou seja, não depende só do que o Botafogo queira que ele fique. Quando você tem esses atrasos, você tem essas necessidades. A gente está vivendo num mundo do futebol cheio de problemas financeiros e o Cruzeiro aparentemente não demonstra isso, porque ele não desesperou para vender ninguém, não vendeu ninguém, segurou todo mundo dentro daquilo que é o contexto dele de time, não perdeu ninguém importante, se falou que tinha Ricardo Goulart com proposta, Everton Ribeiro com proposta, Lucas quase vendido, não aconteceu nada, ou seja, manteve todo mundo. A posição do Dagoberto, ela é tão tranquila, porque o Dagoberto recebe em dia, tem um bom salário, e aos 25 minutos do segundo tempo, ele é sempre lembrado pela torcida do Cruzeiro, quando o time está perdendo, não mesmo quando está ganhando. Então, ele vai largar isso aqui, e eu disse, não sei se foi aqui ou se foi na Band News, ainda tem a tranquilidade de não ter uma imprensa ferrinho de dentista que cobra excessivamente. E tal. Então ele vai sair daqui para quê? Ele vai procurar o Santos para quê? Teve 2 conquistas. O Santos não paga salário, o Santos com problemas, grandes confusões extra-campo, com seus dirigentes e tal, eleição, aí depois da eleição, quem perdeu diz que vai fazer uma oposição pesada dentro do clube, e aquela confusão, e não sabe se vai ficar com o Anderson de treinador para a próxima temporada. Ele vai largar isso aqui para quê? Acaba que para o clube ele é um custo-benefício muito alto, porque ele jogou muito pouco nesse segundo semestre, entrou e acabou não fazendo a diferença. Então, se ele for ficar, eu entendo, Everton, que tem que ser feito um planejamento junto à fisiologia, preparação física, DM. E o Marcelo também abriu o coração para o Dagoberto. Para virar e falar, Dagoberto, dentro desse planejamento, dentro de um suporte, precisa aproveitar mais. Porque o cara tem talento. E se a gente for analisar, ele está novo demais ainda para o futebol. Mas você não acha que muitas vezes foi opção do Marcelo não utilizado? Porque muitas vezes a gente foi atrás, a gente chegou a fazer uma entrevista com o Marcelo. Sim, mas o Marcelo falou assim, olha, vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender. O Dagoberto é utilizado aqui. Fora daqui não espera. Não foi. Ele colocou, mas foi o Marcelo que colocou uma série de limites também na utilização do Dagoberto, do pensamento dele. Com ele, porque é o seguinte, a alegação do Marcelo era, olha, o Dagoberto não consegue fazer uma recomposição tão bem quanto outros jogadores. Isso ficou evidente. E a gente sabe que o Dagoberto, se você utilizar ele numa sequência muito forte, ele pode vir a ter algum problema. Isso é evidente, a gente já viu isso em outras situações. Contudo, um cara com a qualidade dele, então agora iniciando, vai ter pré-temporada, vai ter tudo isso, e se ele for ficar e não for para o Santos, tem que chamar o cara, o Marcelo, encontrar uma fórmula junto dele e falar, meu filho, eu preciso de você. E o Marcelo também abriu o coração para encontrar uma alternativa, falar aqui, ô Dagoberto, eu preciso que você faça isso um pouco mais. Aqui, a gente está trabalhando para que você tenha um reforço muscular, mas seja lá o que for. Mas não pode, é o Dagoberto só ficar entrando 15 minutos finais e não operar nada. Contrapartida, né? Uma contrapartida. Claro. Eu estou disposto a fazer isso. Eu vou tentar fazer uma recomposição. E aí todos, cada um ceder de um lado. Ele está disposto. Caso sejam concretizadas as negociações com o Damião e com o Lucas Lima, e aí eu me refiro aos dois simplesmente que são do Santos, são do mesmo clube, eles viriam para ser titular na minha não. O Joel, para mim, seria o titular desse time. E aí o Damião, com o tempo, poderia buscar. Sim. Mas, e o Lucas Lima vai ter uma briga feroz ali. Porque o moleque joga muito. Joga muito. Ele pode, inclusive, compor o terceiro homem de meio de campo. E a grande coisa que o Cruzeiro vai ter é você ter alternativas de esquema. Mas ele é um menino que vai brigar cabeça a cabeça ali por todos eles. Porque a gente falou dele várias vezes aqui, é um menino do potencial extraordinário. E ele é um cara que tem qualidade de chegada. Ele pode ser tranquilamente esse terceiro homem de meio de campo. E você recompõe essa qualidade que muitas vezes você não encontrou nos jogadores que você trouxe. Por mais que você tenha ali na situação, você tem o próprio Marquinhos que briga ali na frente, e ele tem a característica muito mais próxima do Everton Ribeiro, efetivamente, você tem a substituição de qualidade. Muita gente que você tentou colocar, claro, muita gente que você tentou colocar ali não teve a mesma qualidade top que ele apresentou em alguns momentos. Então, agora, é uma briga diferente. Até para o Everton Ribeiro é uma sombra bastante interessante, porque é meio que você não ter ninguém, você olha e fala assim, não tem ninguém para chegar aqui e fazer isso comigo, na mesma função que eu faço com o Ricardo Goulart, o mesmo tipo de mobilização ali na frente. Ele não, ele já tem características e qualidades para isso, e tem 24 anos. Olha, você quer ter uma TV por assinatura, claro, né?
Quer mais de 90 canais? É claro que você quer. Quer tudo isso com tecnologia de ponta? É claro que sim. Você quer pagar muito, mas muito barato? É claro que vai. Então, preste atenção. O Nilson Spiderman, ele tem um recado para você. Daqui a pouco, na volta, eu explico mais sobre o Claro HD TV. Veja aí. Olá, pessoal! Para vocês que estão assistindo Os Donos da Bola, a Claro HD TV preparou uma promoção super especial para vocês. E olha só, hein? As primeiras 10 pessoas que ligarem agora e contratarem um dos nossos pacotes Claro HD TV ganharão esse kit personalizado. Ligue para o telefone que está no seu vídeo. É o 0800 004 4550. Muito bem, tá aí então, meu amigo. Você quer Claro HD TV, são mais de 90 canais, incluindo os canais abertos em HD da sua cidade, com alta qualidade de imagem e som. Com Claro HD TV, além da melhor programação, você tem os recursos de pausa ao vivo, gravação de seus programas favoritos em um HD externo e tudo isso por apenas R$ 49,90 por mês. É muito barato, com 2 equipamentos inclusive, porque é um com plano fácil HD abertos e o outro com plano fácil para ser instalado em outro cômodo aí da sua casa. Enfim, é só bater um papo com o pessoal da Claro que vão explicar. Em outro cômodo da sua casa você instala e são 2 equipamentos para você aproveitar ainda mais sua Claro HD TV. Aproveite e assine já pelo 0800 004 4550 Claro HD TV. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Cruzeiro, mas deixa eu emendar aqui para falar do Lucas Prato. Aliás, o novo atacante desembarcou na capital nessa madrugada. O jogador deve estar à tarde na sede de Lourdes, onde assina contrato com o Atlético. Enfim, a piadinha é infame, né? Muita gente estava inclusive com medo de ser o novo Anelka e tal, mas aí está o prato do dia, Brasil. Eita, piadinha infame. Tudo bem que ele chegou de madrugada, podia ter avisado, eu acho, né? Para o torcedor ir lá, sei lá, mesmo que o movimento fosse menor, eu achei que tinha que avisar. Vai ser apresentado. Vai ter uma chegada oficial ainda no aeroporto. Porque se ele chega e é recebido pelo torcedor, ele já começa a sentir como é que vai ser o carinho do torcedor tinha que ter com falado, ele. Mas de madrugada, agora você sabe um detalhe interessante? Todo mundo que você conversa tem uma expectativa que ele seja o homem-gol do Atlético. A gente tem que deixar claro que não é isso. Todo mundo, nossa, agora nós temos o 9, o centroavante. Não é isso. E até porque as imagens mostram belos gols que ele fez, mas os números dele não são daquele cara que atua dentro da área, não. Ele se movimenta muito, é um cara que sabe se finalizar, tem um bom repertório, mas não dá pra gente falar, ele é o cara que vai atuar na área, não. Centroavante então vamos deixar artilheiro. claro, não. Ele vai fazer aquilo que o Levi apresentou com o Atlético, a rotatividade, a mobilidade, jogadores velozes, jogadores rápidos, inversões. Ele não vem para ficar parado dentro da área. Não é a dele. Por isso que se você for olhar em termos de números, a média de gols dele não é tão alta. Pode isso, porque ele não é o cara da área, mas sabe fazer gol. O Maluf disse que não tem a menor possibilidade de que Jô, Conceição e André joguem pelo Atlético na próxima temporada. Então alguma coisa vai pintar. Ele disse assim, dos 3 ou isoladamente? Dos três. Então alguma coisa vai pintar. Agora, se ele veio para o lugar do Jô e do André, e se o Tardelli sair? Porque eu já ouvi falar, inclusive não ouvi falar aqui não. Tá, isso vem lá de São Paulo. Já ouvi falar que o Atlético tinha apresentado uma proposta pelo Robinho. Não acredito, mas quem falou é uma pessoa que tem muito prestígio e tal, enfim. É um valor difícil. Que tinha apresentado uma proposta pelo Robinho. Tá. Fora isso, acabam pintando alguns nomes e tal, que a gente sabe que todo ano a coisa acontece e tal. Qual outro nome de marca, qual outro atacante que poderia, caso o Tardelli saia, poderia pintar no Atlético, pelo que você tem mexido e feito os seus contatos aí? Esse final de semana voltou o nome do Luiz Fabiano, já tinha sido falado antes, né? Acho que efetivamente porque parece que as coisas do Tardelli estão sendo definidas. Carlos Miguel Aidar disse que negocia, que é só chegar que negocia. O Luiz Fabiano pode ser este jogador. O Felipe. Libertadores. O Felipe me lembrava hoje de manhã que nessa questão do Tardelli no Prastino, o Aloysio está jogando lá também, né? Que se for negociar com o Luiz Fabiano. O Felipe não quer, não. Tá? O Carlos Miguel Aidar, que é o presidente, tem que ver se a namorada dele
participa da negociação para levar, porque ela tem uma levar a comissão Aliás, dela. A gente podia ligar para ela. Quem sabe se é ela que está na negociação, ela ainda não conta recebeu pra nada. gente. Vocês são uns injustos. Mas vai que é ela que está na negociação, ela conta pra gente, né? Vai. Se quiser até namorar Mas o Luiz comigo, Fabiano não teria as mesmas, não digo as mesmas, mas características parecidas com a do Lucas Prato? Não, mas ele é mais de área, né? Ele ficaria um pouco mais à frente. Eu acho também, Everton, a gente quando conversa com o Levírio e fala sobre essa questão dos homens de frente do Atlético, né? O centroavante, tal, ele acabou fazendo isso sem um centroavante efetivo, né? Nessa reta final. E usando o Carlos ali, o pessoal acabou questionando muito o Carlos, porque o Carlos não chegava, não fazia gol, mas puxava uma marcação danada, tem um trabalho muito bacana. Aliás, o Carlos está ficando meio perdido nessa história. Quando a gente fala nesse monte de atacantes, o cara que está perdendo a vaga ali é o Carlos. Né? Que é o cara de frente. Você precisa de muita gente, óbvio, você precisa de muita gente. Mas o Felipe me lembrava, e eu estava comentando isso, nessa negociação para a China do Tardelli, muita gente falou no Montijo, que seria esse meia, e o Atlético precisa do meia, né? Mas o Felipe lembrava que tem o Aloysio lá também. Né? O que é preferível? O Fabiano ou o Luiz? Eu, sinceramente, não sei como é que o Luiz está nesse momento. Era um jogador que tem um problema físico maior até. Os dois né? têm problema físico, ele é mais novo. Os dois vão passar para uma pré-temporada agora. O Luiz Fabiano é um cara decisivo, é um cara de seleção, mas só que tem um detalhe. É um cara de pavio. Você quica o pavio dele, né? Ah, mas tem tanto pavio que sossegou o pito aqui, né? Mas o Luiz Fabiano. Eu gostaria de ver o Atlético conseguiu frear até um certo ponto. O Ronaldinho, o Jô, o Cruzeiro freou. O Ronaldinho, você sabe onde que ele tá? Tá sumido. Tá sumido lá. Eu falei pra você. Verdade. Eu falei pra você. Aquele dia 2G tá. Agora o negócio tá ficando longo. Eu falei que o Moço tinha sumido. Eu tô achando que ele tá querendo ir embora já. Pra onde? Para os Estados Unidos, para a Liga Norte-Americana. O pessoal vai todo para lá, o Assis disse semana passada, não. Agora ele não vai para lá. Mas agora que ele quis dizer, era às 13 horas e 20 minutos da sexta-feira. Mas talvez hoje a coisa esteja caminhando para isso. Presidente, daqui a pouco a gente vai tomar alguma providência, porque isso está quase inadmissível. Daqui a pouco vamos estar subindo não sei quantos dias. Aí você lembrou, ele falou, meu... razão foi sua. Agora, só a questão do Jô, que ainda se fala nele no Palmeiras, né? Mesmo falando do Guilherme também no Palmeiras, ainda fala do Jô no Palmeiras. Eu acho que é possível. Ainda se fala do Jô no Palmeiras. Essa carência de camisa 9, o Jô é um cara que com todos os problemas dele... Mas que eles acham que lá recupera, né? Eu tentaria. Não, ele é bom atacante. Igual o Palmeiras, ele é bom atacante, mas o problema é o juízo, né? É porque o futebol sumiu, o juízo também. Ou o juízo sumiu, mas de repente o futebol ele ser um André e ser um Emerson Conceição, a coisa até melhora, né? E sem o Ronaldinho também, né? Que já foi. Sem o Ronaldinho. Olha, o Galo conheceu na noite de ontem o quarto e último integrante do seu grupo na Copa Libertadores e é o Santa Fé, da Colômbia, que sagrou campeão daquele país, será novamente adversário do Galo. Aliás, a chave do Atlético tem o Santa Fé como campeão, o Atlas terceiro lugar com o mesmo número de pontos do líder e o Colo-Colo campeão chileno e o Atlético campeão da Copa do Brasil. E aí estão falando que a chave do São Paulo é que é a cascuda. Eu acho que essa do Atlético aí... Não tem, é óbvio, mas que vai ser fogo na roupa, vai. Estamos vendo aí imagens, né? Olha aí, saudade do Neto Berola, Júnior Brasil? Não, nenhuma. Aqui foi 2-1 e lá empatou, confronto desse ano aí, exatamente. E o que a gente tem que lembrar, Everton, e muita gente gosta de estatísticas, de números, não sei o quê, a Libertadores que o Atlético ganhou, ele pegou um grupo muito difícil. Na Libertadores do ano passado é que ele teve um grupo mais razoável e não foi bem. Na primeira que ele pegou um grupo muito difícil, ele foi o primeiro geral. Então, às vezes, quando você pega infinitamente e você olha e fala assim, olha, tem uma superioridade aqui, até a sua mobilização inicial já é diferente. Né? Você já olha para os seus adversários estudando mais, sabendo mais, tendo uma consciência maior do que representa a Libertadores, que começa efetivamente no primeiro turno. A pessoa fala assim, não tem nada a ver esse negócio de ganhar geral primeiro, porque depois para o Atlético funcionou muito bem ganhar o primeiro geral da competição. Tem influência, então para com isso. Para com isso. Tem gente que fala assim, isso, aquilo, não tem. Se ficar isso não é garantia de absolutamente nada, mas que é bom decidir em casa, é claro que é. E no caso do Atlético, tem gente que diz que não tem influência e tal, mas eu acho fantástico. Para o Atlético foi muito importante decidir. A gente viu a própria Copa do Brasil, o Atlético, nas duas perdeu de 2, veio aqui e meteu 4 no Flamengo e no Corinthians. Então, o mando de campo, a decisão, o apoio do torcedor, a confiança, quando o time está embalado e tem números tão expressivos e fantásticos como o Atlético tem, é um exemplo. Isso é uma vantagem incrível. Agora sobre Colo-Colo e Atlas.
Olha o Colo-Colo é sempre muito complicado jogar lá com o Colo-Colo. Time mexicano é complicado. Mas aí você olha para o Atlético também no Horto, eles devem falar a mesma coisa de lá. Falar, poxa, mas o time lá é um time que tem números expressivos em casa, pressão, alçapão, como diria Juvenal Juventus, campeão da Libertadores, tem o Lucas Prato, e que eles conhecem muito bem, né, porque o futebol argentino é muito comentado e tal. Então eles devem falar a mesma coisa. Vai ser, olha, eu acho que vai ser uma Libertadores espetacular. São 3 times que os nossos amigos narradores, né, como você gosta de dizer assim, de muita pegada, né? De muita pegada. Muito intensos, os jogos são extremamente intensos por característica de jogo dessas equipes. E aí eu acho que para o Atlético é muito bom. Quando o Atlético enfrenta equipes muito técnicas, né, às vezes não faz nem aparecer aquela outra situação que o Atlético tem, porque hoje o Atlético se divide entre uma equipe técnica e uma equipe muito de superação também. Né? Mostrou muito isso nessa reta final de Copa do Brasil. Ele tem isso, mas ele também é uma equipe muito técnica. E pelos reforços, pelo que ele está trazendo, está ficando cada dia mais técnico. Mas é uma equipe que lida muito bem quando a história é a da superação, é a de driblar, tem o espírito que a gente diz que é o espírito da Libertadores, que é aquele espírito de chegar junto e tal. E quando você enfrenta uma equipe assim, o Atlético não tem tantas dificuldades. Ele também vai para esse embate. Ele tem essa superação psicológica também. Então, acho adversários interessantes para o Atlético. Jogar no Chile é muito complicado, é muito difícil. Tem uma torcida, todo mundo fala da torcida argentina, mas vai lá para ver como é que é. Também é muito complicado, é um caldeirão, é Deus nos acuda, mas o Atlético também gosta desse tipo de situação. Então, por isso que essa Libertadores, eu acho que é uma das melhores dos últimos anos. Porque você pega desde os argentinos, dos chilenos, dos colombianos, dos brasileiros. Claro, a gente estava vendo agora mesmo, a Sul-Americana fez uma pesquisa, né, quem é o brasileiro mais forte em termos de Libertadores, e o Atlético ganhou primeiro, o Cruzeiro ficou em segundo, acho que o São Paulo ficou em terceiro, entre os torcedores. Mas quando a gente pega aí, você vê, o São Paulo também está se mexendo, não é? O Cruzeiro está se mexendo também. O Atlético está se reforçando, ou seja, os brasileiros vão entrar de uma forma também muito arraigada nessa Libertadores. Para mim, vai ser a melhor Libertadores de todos os tempos. Eu também imagino que sim, até porque os grandes campeões voltaram, tem grandes clubes da Argentina, você tem o Cruzeiro como campeão brasileiro, o Atlético como campeão da Copa do Brasil, o São Paulo, tradicionalmente, é um time sempre muito forte, o Corinthians com a volta do Tite. Claro. Então os brasileiros, acho que o Internacional agora, o Felipe acabou de me informar que o Inter acabou de confirmar o Diego Aguirre. Vice-campeão da Libertadores de 2011, ia para o Peñarol, tem uma experiência enorme em termos sul-americanos, em termos de Libertadores, ou seja, pode nem ter o Inter até não mexer tanto em termos efetivos, mas eles têm um treinador com esse espírito. A Libertadores é um espírito. Nós tivemos um evento aí no sábado, onde eu fui, o Felipe também foi e tal, e aí conversando, e aí vou falar, é o casamento do Fernando Viana, que é centroavante lá do Joinville e tal, ele se casou aqui, nós fomos convidados, somos amigos da Carol, que trabalhou conosco aqui. E aí lá você encontra com a boleirada, entre um copo e outro, tal, você vai puxando a língua do cara e tal, e aí... Bom, e o Guilherme, hein? Pô, o Guilherme, será que vai pro Goiás, pro Palmeiras mesmo e tal? Não, parece que o Inter entrou na parada aí, parece que o Inter quer o Guilherme. Bom, então o Inter... Aliás, o Inter quer todo mundo, né? O Inter quer todo mundo. O problema do Inter é esse, né? Mas então falaram agora vai depender do treinador, né? Pelo Guilherme. O que mais você descobriu lá? Eu vou dizer uma coisa aqui, que já fizeram chacota comigo, já mandaram, já criticaram, vocês já riram da minha cara quando eu falei isso aqui, mas ele foi lá me agradecer e falou que eu tenho razão. O Felipe Souto, que eu sempre disse para vocês que não é volante, Felipe Souto nunca... Muito. A gente sempre não, pera aí, Brasil, você já vai ficando nervoso. Não é que é camisa 10, eu pedi de meia. Mas se você der a 10 para ele, ele joga. Por quê? É um cara elegante, bate bem na bola, um cara muito inteligente, entendeu? Como não é muito forte, como não é muito forte, ele acaba não sendo tão lento, ele é até um cara muito ligeiro e tal. Então ele foi falar comigo, falou, Everton, eu acho que você tem razão. Só que treinador para bancar isso? Porque se ele tivesse que optar entre terceiro homem de meio campo e tal, e volante, ele queria jogar, ele optaria por jogar mais adiantado. Entendeu? Quando ele jogou mais adiantado no Galo, eu me lembro aqui vagamente de um golaço contra o Cruzeiro lá na Arena do Jacaré. Não foi que ele bateu no meio da rua? Não foi contra o Cruzeiro? Foi. Então ele disse para mim, você tem razão no que você fala, ele nunca foi volante. Ah, mas então todo mundo errou lá atrás. Mas ele mesmo fala que gosta de jogar mais adiantado. Ele falou por que ele mesmo não tentou mudar isso durante o decorrer da carreira Treinador. dele?
Quando o treinador não quer, meu amigo, não adianta. Na base, Quando o treinador não quer, não adianta. É complicado. que nem você lembra do Dorival Júnior. Aliás, o Dorival, estou no arrependimento de ter criticado ele um dia lá no Jogo Aberto, porque eu fiquei sabendo que ninguém trabalha tranquilo e rende se a cabeça não estiver boa. Tô certo? Tá. Se a cabeça estiver com um monte de problema na família e tal, você não consegue render, cara. Entendeu? Ele passou esse domingo. Sexta-feira, a esposa dele começa, o Dorival Júnior que eu tô falando. Sexta-feira, a esposa dele começa a fazer quimioterapia. Domingo, ele vai para um jogo de uma pressão violenta, de Palmeiras cai, não cai, e se safa. Segunda-feira, ele é demitido. Terça-feira, o pai dele morre do nada. Ele com o pai dele lá e tal, o pai dele se sente mal e morre. Como é que o cara tem cabeça? Para trabalhar. Meu Deus. E a pressão de um time como aquele, que nem o presidente você podia confiar. Mas eu falei do Dorival aqui, citei o Dorival. Para falar do Felipe. Para falar do Felipe Souto, mas que lembrei do Guilherme, do Bernard. Quando ele pegou o Bernard, meteu na lateral. Foi, ele falou que ele era ótimo. Então o treinador também, os caras têm umas ideias meio loucas de vez em quando, e aí acaba queimando um outro jogador. Porque o Felipe Souto é nítido, para quem vê ele jogar. Você vê o Felipe Souto jogar, você sabe que ele não é um Pierre. Ele não é um Donizete. Ele é muito não mais técnico. Então você tem que jogar mais adiantado. Ele é um cara mais para fazer a função. Por exemplo, não tô comparando não, tá, pessoal? Relaxa aí. Para fazer a função, por exemplo, do Dátulo, do que do próprio Rafael Carioca. Não, ele tem muito mais potencial em termos de construir um jogo do que desarmar. Tanto que isso era uma coisa que todo treinador que teve com ele falava, olha, o Souto precisa melhorar, voltar, recompor, marcar, chegar mais junto, morder, que é o que um Donizete faz, o que um Pierre também faz e fazem com muita qualidade para desarmar, para destruir o jogo. Ele não, é aquele cara que joga com a cabeça em pé, é um passe, é a saída de bola, é essa alternativa, sem dúvida, eu sempre defendi. É um menino que tem uma qualidade incrível e muitas das vezes é mal aproveitado. Pegou umas barcas um pouco furadas, mas tem muita qualidade. Ele foi muito exigido num momento muito ruim do Atlético. Aquilo que você fala também, quando você coloca um jogador num time que não rende, também é difícil você localizar esse tipo de situação. Então, por que a gente pediu uma chance para ele na temporada passada? Porque já era um time mais acertado. Todo mundo gostaria de ver como é que o Felipe Souto, mas aí vem a contusão, aí vai deixando o menino de lado. Ele tem que sair do Atlético. É que você pega, por exemplo, lá no Cruzeiro, você olha para a lateral direita, você vê o Mike. Claro. Você vai para o meio campo, você vê o Lucas Silva, aí você vai para o ataque, você vê o Alisson. Vamos só citar esses três aqui. Vocês acham que se o Cruzeiro não tivesse voando nas duas temporadas, esses meninos iriam arrebentar? Não. Se o time fosse mais ou menos, não iria. Existe a hora certa de você lançar jogadores e não existe hora melhor do que quando você tem um elenco com jogadores experientes, como o Atlético tem hoje, vários. E por isso eu acho que foi importante a renovação com, por exemplo, com o Josué. Claro. Porque o cara orienta também, o cara entra, resolve, mas orienta também quem vem da base. Então, uma hora boa para se jogar com o Felipe Souto seria agora, que o time tem uma base e está pronta. Então, eu, se sou o Levi, não liberaria o Souto para a próxima temporada. Ah, mas tem o Eduardo e tal, mas o Souto já é um jogador pronto, muito maduro. E o Eduardo nem tanto. São características diferentes. O outro que talvez não fique. Pois é. Então abre esse espaço. Abre espaço. Então eu ficaria com ele aqui. Acho que esse menino ainda pode virar. Menino identificado, é da base, é bom caráter. Demais. Tem um cabeça berço, boa. ele tem berço. É um cara que é lúcido, não é essa coisa do boleirão, não. É um cara de uma cabeça. Ele e Bernard eram, inclusive, muito próximos. Muito amigos. Dois meninos muito parecidos e dois meninos que você vira e fala, esses não são bobos. Não são deslumbrados, pelo contrário, ó, Felipe, esse é o cara. Baita moleque, tomara que se dê muito bem. Se não for pro Galo, vai pro Curitiba. Eu tô chutando aqui. Sabe qual pode ser um. Deixa eu mandar um abraço também pro Fernando Viana, né, que deve estar... Tá assistindo a gente, Felipe? Fernando, ou já se foi? Foi pra lua de mel que eu tô falando, pessoal. Os caras acham que... Então, Fernando Viana, se estiver assistindo, um grande abraço. Alô, Elcio, jogou no Atlético, volante, estava lá também, fez uma grande resenha. Abraço para você, um tremendo de um gente fina. Olha aqui, essa camisa aqui, eu estou mostrando agora para falar que chegou o Natal, e aí eu lembro da Quick Lube, né? Se você quiser trocar o óleo do seu carro, né, vai trocar na Quick Lube, eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz, porque o atendimento lá é de primeira, a troca de óleo é rápida, o serviço é de excelência e todos os produtos são originais. Achou pouco? No final do ano você está sem tempo? A Quick Lube está preparada para te atender, meu amigo, não tem espera não. Inclusive sabadão, é um bom dia para você ir, vai viajar hoje, amanhã, vai passar o Natal no interior, vai passar o Natal fora,
passe na Quick Lube e troque o óleo antes. Verifique também mais de 15 itens. Faz parte de todo o processo. E o pouco que você vai esperar será com todo o conforto de todas as lojas Quick Lube. Dê esse presentão de Natal aí para o seu carro. Tem sempre uma no seu caminho. Tem Quick Lube na Via Expressa de Contagem, tem Quick Lube na Rua do Registro, tem também na Avenida do Contorno, tem Quick Lube na Avenida Vilarinho e tem também lá no Barreiro, atrás da PUC. Olha, promoção, hein? Trocando o óleo e o filtro de óleo na Quick Lube, você ganha esta camisa aqui. Linda, originalíssima da Ferrari. Você ganha, basta você trocar, e é original mesmo, hein, pessoal? Basta trocar o óleo e o filtro de óleo, né? E aí você vai faturar essa camisa aqui, 33997010, óleo sintético ou semissintético, 31-33997010. Você vai ligar, vai marcar, leva o seu carro, troca o óleo, pede a camisa, presenteia o seu carro e alguém com essa camisa também. E aí já economiza no presente, porque é Ferrari, é original, então vale a pena, pessoal. Vamos para um break rápido. Mas é coisa de 2 minutinhos só e daqui a pouco a gente volta. Mais Cruzeiro, mais Atlético aqui nos Donos da Bola. Até já.